É que pode um ser humano desembestar, fazer tanta live assim na vida? Olha, hoje eu vou trazer uma pessoa aqui que eu já faço live há muito tempo. É uma pessoa que mudou muito os meus caminhos, me ajudou a ampliar demais, me fez me conectar mais, me ensina diariamente e tem sido um complemento divino na minha vida. Até o pessoal comentando aqui, a Marley, né? Eu tava com uma sensação estranha, mas tava no ar mesmo, a gente precisa ser honesto, tava rolando isso, e é justamente pra gente se firmar nessa outra vibração, tá? Nessa nova vibração que a gente está se afinizando, de quinta consciência para mais. É como se fosse uma interferência, alguma coisa querendo que a gente se abaixasse, aquela velha energia dando uma punção para baixo, mas a gente não vai deixar. Deu? Aleluia! Aê! Ai, que maravilha! Ares. Ai, Beth, tô muito feliz porque assim, eu acho que aqui no meu Insta talvez eu nunca tinha te trazido, né? Mas a gente sempre tá junto, sempre tá trabalhando junto, então isso era só um pequeno detalhe. Aliás, eu ficava sem graça de te convidar, pela quantidade de coisas que eu já faço com você, né? É a vivência, a gente faz trabalho de ponta cabeça, abre espacate, faz tanta coisa junto, que eu falei, eu não vou chamar a Beth para mais isso, né? Mas eu fiquei muito feliz quando você trouxe essa sugestão para a gente passar mais expansão de consciência, mais detalhes, mais afinação para o pessoal não deixar a peteca cair. Então, eu estou bem felizona de trazer essa potência que é você aqui, para a gente espalhar e fazer com que as pessoas lembrem dessa força dentro delas. Né, minha irmã? Uma honra enorme ter você aqui. A gente começou, eu não sei nem como foi que a gente começou o projeto Ascensão, só sei que era um chamado do comando, né? A gente começou lá na Ascensão, depois a gente Uhum. foi para os Trabalhadores da Luz, e depois eles disseram para a gente trabalhar junto, e a gente foi construindo essa parceria, e foi se expandindo, se expandindo. Hum. Eu lembro que eu lembro de uma coisa. Normalmente eu não ando lembrando das coisas, mas eu me lembro de uma coisa ótima, assim. Ô Marise, eu estava aqui, né? Você falou, eu tive um insight, me avisaram que a gente precisa criar um projeto Ascensão. Falei, ok, quando? Ah, não, tal dia, tá bom. Vamos. E simplesmente foi, né, Beth? Isso. E a gente já está na Ascensão. Se não foi em janeiro, foi em fevereiro que a gente começou. Foi, Né? A gente faz terças alternadas para que a gente também tenha possibilidades, né, de outras coisas. E está funcionando exatamente. muito gostoso. E hoje, para quem não assistiu, a gente teve o Paulo Veneziano. É, ele tava engraçadíssimo para variar, Para mas dando um variar. chacoalhão de realidade em nós que às vezes é bom. Aliás, até acho tão importante, Beth, porque assim, você faz um trabalho de muita relevância hoje na internet, tem ajudado muitas pessoas. É, e às vezes a gente fala muito do nosso trabalho e até também fala um pouco das nossas experiências, mas eu sinto que as pessoas estão necessitadas de um colo sobre o que a referência está passando. Sabe, assim, não referência em cima, não, porque somos tudo iguais. Mas, assim, quem era a Betty Có e quem é a Betty Có de hoje? O que te moveu? Quais foram as transformações? Isso ajuda demais para a gente humanizar o processo e deixar as coisas um pouquinho mais palpáveis, porque cada um tem uma forma de vivenciar o processo, não é? Com certeza. Eu vejo assim, sabe, Marisa? Nós temos na nossa história momentos chaves. Mas eu acredito que a gente já vem num processo de evolução de outras vidas. Né? E a gente
já chega aqui meio que burilado, meio já entendendo, talvez não tão conscientemente, né? Mas num nível mais profundo, quem nós somos. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu tinha coisas muito fortes em mim, como, por exemplo, a fé, né? Eu sempre digo aqui, escrachado, que Sananda é minha paixão e que eu já nasci colada com ele e que desde a minha tenra idade eu me lembro de conversar com ele. Então, assim, eu sempre me emociono quando eu falo dele. Então, assim, ele acompanhou a minha trajetória, né? Mas quando eu olho de hoje para trás, eu vejo que eu criei na minha vida muitos desafios. Eu tive momentos muito desafiadores, né? Quem me acompanha mais de perto sabe o ponto das minhas experiências de vida. Mas eu nunca só, né? Eu sempre estava com ele. Eu sempre estava com a espiritualidade. Eu sempre fui muito da espiritualidade. Só que eu acreditava que a espiritualidade estava nas religiões. Então, eu buscava nas religiões a espiritualidade e a ascensão, que eu não sabia nem o que era, né? Não tinha noção, não conhecia essa palavra. E um dia eu saí de todas as caixas, porque eu não cabia mais nas caixas. E aí foi um grande salto quântico que eu dei na minha vida. Foi porque eu comecei a seguir o meu coração. Só que eu ainda não sabia que eu seguia o meu coração. Eu já fazia as coisas de acordo com o meu saber, né? Com aquilo que eu sabia que era a minha verdade. Porque eu não estava mais em nenhum dogma. Mas ainda tinha muitas das minhas questões pessoais da personalidade Beth, né? Pessoa controladora, né? Perfeccionista, sob um certo aspecto difícil, que hoje eu ainda olho assim, porque assim, às vezes não é tão simples conviver comigo. E eu fui soltando esses aspectos e essas características, né, dessa personalidade para eu poder acessar mais um pouco de mim mesma, né, do meu ser essencial. E aí a gente estava lá com o Paulo falando dos alquims, e eu disse assim, gente, será que eu sou um alquim? Em algum momento, né, eu passei por essa transformação, porque, gente, a minha vida mudou tanto, eu mudei tanto, que eu me percebo uma outra pessoa, né? Eu estava falando com a Marisa, antes da gente entrar lá na Ascensão, dos espaços de paz que nós temos, né? Que nós alcançamos, os espaços de felicidade. Eu lembro da primeira vez que eu senti a alegria genuína. Foi tão forte para mim, porque eu estava sozinha num apartamento durante a pandemia, né? E eu não tinha nem com quem falar. Eu estava num processo profundo de imersão comigo mesma. Eu não tinha comprado nada, eu não tinha ganhado nada. Eu não tinha falado com ninguém que tivesse me dado alguma notícia externa. E eu estava profundamente feliz e alegre. Ali eu entendi o que era um atributo do ser. Porque é interno. A gente não precisa de nada fora. Assim como hoje o que eu mais sinto, além dessa alegria, é a paz. Eu tenho um estado de paz profundo dentro de mim, que independente do que esteja acontecendo fora, né, eu acesso esse espaço sem nem me dar conta. Não é mais uma coisa que eu digo assim, eu vou aquietar, eu vou meditar, eu vou silenciar. Então, não é. Antigamente, não. Antigamente eu dizia assim, eu tenho que meditar, né? Para eu poder acalmar a mente, para eu poder entrar nesse espaço. Eu sempre aqui no meu gabinete de trabalho, né, eu fiz esse espaço aqui para trabalhar, esse Você das Estrelas. Então, eu sento aqui, eu sou invadida pela paz. Né? Brota.
Eu sento no sofá, estou invadida pela paz. Eu sento numa mesa de refeição, eu estou invadida pela paz. Eu escuto o silêncio, eu escuto as ondas do mar, estou invadida pela paz. Eu vou passear com Branca, eu sou invadida pela paz. Então, assim, a paz faz parte. Né? Quando eu saio desse estado, como ontem eu estava citando que eu acordei, isso aqui para mim é muito estranho. Né? É. Porque eu sou daquelas pessoas que eu durmo bem e eu acordo bem. Eu trabalho a noite inteira, não sei onde eu estou, não sei onde eu quer que eu faça, o marido me conta, né? O que eu vou fazer? Eu adoro quando lembra, né? Quando a gente lembra. Eu acho que o mais incrível foi aquele dia, né, Beth, que eu falei pra você, nossa, eu tava. Eu acho que não, eu tinha. Eu dormi. E aí eu sonhei ou eu meditei, sei lá o que que aconteceu, mas eu te mandei uma mensagem na hora. Eu falei, nossa, Beth, acabei de encontrar com você no astral. E aí expliquei pra você, você pegou na minha mão e falou que a gente estava fechada no trabalho, mas foi tão firme assim, era uma comandante ali. E aí ela só falou, fala pra mim e nossa, sei, né? Fala pra eu. Essa é a Light Commander. E aí eu tive que falar bem na hora, acho que eu tava meditando, era isso. Eu fiz uma meditação e desloquei um pouquinho ali, aí que não é sempre que vê tudo, né? Então é muito lindo o trabalho que você está fazendo, seja aqui na Terra, como Beth, e seja nas suas outras personificações dimensionais. Obrigada por isso, Beth. Eu que Obrigada de agradeço. verdade. Agradeço todas as notícias que você me traz, que a gente está na nave, que a gente trabalha na mesma nave, que você estava num setor, eu estava em outro, né? Que a gente se encontrou de noite. Então, assim, a gente já sabe quando a gente dorme que a gente vai trabalhar lá no comando da luz. E o que eu acho Isso, mais lindo é que a gente vai para um estado onde a gente se coloca à disposição e a gente não está buscando mais saber qual é o nome da nave, né? O que a gente está fazendo, com quem a gente está, porque a gente está totalmente expandida no serviço. isso, E ancorada na confiança de que isso. nós estamos indo fazer o que a gente escolheu fazer. Uhum. Né? Tem o nosso propósito. Isso para mim é o mais importante de tudo. Né? Todo na internet, você, eu e outros tantos trabalhadores da luz, né? Fazemos cumprindo o nosso propósito. E nós atuamos pela intuição. E a gente sente o que fazer, desce daquela forma, sem mais passar muito pela mente lógica e racional. A gente sabe simplesmente o que é aquilo, né? Ou é aquele direcionamento. Eu sou muito ainda mental. Do ponto de vista, você sabe, né? Eu sou muito organizada mentalmente. Incrivelmente organizada. Então, assim, a minha mente, ela funciona como um fluxograma, como um organograma, né? Então, ela é toda organizadazinha, né? Eu consigo ver as coisas todas de forma elaborada. Mas eu vejo o quanto isso não tem sido um limitador para mim, isso tem sido como um auxiliador nos processos. Isso. Porque quando eu recebo a intuição, a minha mente a serviço do coração, né? Isso. Ela organiza aquilo que eu preciso para que aquilo funcione, aquela intuição funcione aqui nessa dimensão. Você tem acompanhado esse nosso processo. Muito. E é incrível porque, sabe, Beth, esse senso organizacional mental, eu não vim com esse molde nesse corpo. Então eu só ia fazendo as coisas tudo através da intuição. Mas existem as questões aqui, né, da 3D. Então, nossa, eu sempre tive muita absurdamente dificuldade real, assim, e falo, e aí só me vinha, não, mas você não precisa
tentar aprender. Eu estava até querendo fazer um curso de organização XPTO Blá, disso, daquilo, para organizar tudo aqui, né? Aí vinha, você não vai conseguir. Falei, ai, credo, vocês estão me incapacitando. Eles não, é porque você não veio para isso. Você vai se unir, vocês precisam na Terra aprender a trabalhar em grupos onde todas as habilidades são unidas para que vocês trabalhem em conjunto. É isso, você não tem que fazer tudo sozinha. É para não ficar pesado para ninguém. Fique em paz, você vai fazer daquilo que você veio fazer, como outras pessoas vão fazer daquilo que elas vieram fazer e todo mundo vai trabalhar para a luz. Falei, nossa, que bênção. Eu falei, cadê essa parceria? Falei, calma, que está a chegar. Eu no primeiro momento eu tinha achado que era a Sabine e o Cris, né, da Medical, porque teve aquele momento que eu passei lá por eles, mas aí depois me veio, ó, Beth. Falei, ah, tinha que ser. E aí deu casamento, deu match. E aí o que eu vejo, assim, no nosso contexto, é que você veio com essa expansão e você desde cedo trabalha na comunicação, né? É. Então você tem mais essa facilidade. Eu tenho um histórico nessa personalidade de trabalho estratégico, né? De trabalho de contabilidade, de planejamento, informação, Maravilhoso. né? Controle, auditoria. Então a minha mente ela foi muito trabalhada nesse sentido. Foram 38 anos de serviço. E eu tive um marido e ele dizia assim, eu tive um marido, que coisa estranha assim de falar, né? Eu tive 2 maridos, gente. E esse foi o segundo. Ele disse assim, você foi treinada para isso. Então, hoje, eu vejo que realmente isso é um treino, né? Eu já tinha essas habilidades, e é claro, elas foram treinadas. Daí porque eu tenho essa percepção, essa clareza, né, nessa formatação. Né? E aí, a Marise tem um lado, eu tenho o outro, e aí deu mesmo. Deu. Mas, Beth, eu acho encantador e você vê que nessa nova consciência que está vindo, se nós respeitarmos e olharmos como é a dinâmica de cada ser que vem, do que encaixotar, porque eu fiquei a vida toda tentando me encaixotar. Imagina, na escola, as notas eram baixíssimas, eu ia bem só em educação artística e no inglês e no português, eu era boa nas línguas, na fala sempre, e o tanto de tempo que eu perdi ali, sabe, tentando me caber. Não ia, não fluía, não ia, para mim não fazia sentido aquela matemática, não fazia sentido nada daquelas equações, eu achava tudo muito apertado, muito justo, muito. Falei, cara, que. Então, assim, é tão bonito isso que a gente está vivendo, de você encontrar o seu lugar, de você fazer uma identificação, um escaneamento e não tentar se caber no que o mercado está exigindo de você, mas de você ser quem você veio ser. Ah, eu tenho essa modelagem, vai vir com essa modelagem aqui, a gente ajusta daqui, é dali, a gente sempre pode melhorar infinitamente, mas existe um ponto base de talento, né? Que é muito importante a gente reconhecer e a gente está aprendendo depois de uma certa idade, mas isso é libertador. Poder ser e saber que eu sou funcional, eu funciono muito bem e a gente não precisa se sentir mal porque de repente não faz tão bem o que uma outra pessoa faz, por exemplo, né? Isso. Eu aprendi a delegar, né? Eu tive uma carreira de liderança, né? Dentro da Secretaria da Fazenda. E eu aprendi a delegar, eu precisei aprender a delegar. Mas, embora eu tivesse uma certa dificuldade em delegar, eu tinha uma coisa muito boa, que eu sempre ensinava tudo que eu sabia. Eu nunca guardei para mim o que eu aprendia. E eu achava isso valiosíssimo, porque quando a gente ensina, a gente aprende. Mas, por outro lado, a gente se liberta para dar o próximo passo. Então, Exato.
sempre galguei cargos, né, mais altos, porque sempre tinha quem assumisse o cargo que eu estava. Olha que ótimo. Isso foi um aprendizado imenso na minha vida, que assim, eu nunca fiquei presa nem amarrada a lugar nenhum. Eu podia Isso é sempre dar o fantástico. próximo passo, eu podia Uhum. sempre aprender mais. E eu sigo isso na minha vida, né? Então, assim, se eu sei, eu ensino. Se eu sei, eu ensino. Então, eu ganhei algum conhecimento ou recebi alguma informação que eu acho importante para o outro, eu passo. Você sabe quanta coisa eu passo para você, né? Ah, Uhum. descobri isso, Uhum. tome. Descobri aquilo, tome, É. né? Porque eu acho que a gente precisa funcionar dessa forma, né? As pessoas sabendo como as coisas funcionam da melhor forma possível e eu sigo adiante e vou descobrir novas coisas e novos conceitos e novas formas de viver, novas experiências. Isso não me prende, eu aprendi que isso é infinitamente libertador. Quando a gente passa para o outro, a gente se liberta. Aí a gente passa, né, aprende mais e passa para o outro e se liberta. E isso é verdadeiro na nossa vida espiritual. O Uhum. que eu vejo é muitas pessoas presas para não passarem o que aprendeu, com medo do Isso. outro tomar o seu lugar, com medo Uhum. do outro, né? Ah, mas o outro vai ter cliente, eu não vou ter se eu ensinar, né? Se eu passar. Nós estamos numa nova era, que é a era da energia, da gente reconhecer essa frequência, né? E isso é que faz com que a gente se mova, né? O magnetismo que o Paulo estava falando, né? A gente atrai pelo É. magnetismo. Então as pessoas são atraídas pelo magnetismo. Ninguém São. rouba nada de ninguém, ninguém tira nada de ninguém. No momento em que a gente perceber isso tudo, que a gente perceber, né? E a Isso. gente entrar na vida livre, tudo muda. Porque eu não preciso ser quem eu não sou para caber em algum lugar que não me cabe. Uhum. E eu posso simplesmente descobrir que cada dia tem mais. Como eu estava falando, eu comecei acessando lá atrás um espaço de alegria genuína, né? Quer dizer, isso foi expandindo. Eu sinto espaços de alegria, eu sinto espaços de paz, eu sinto espaços de amor. E eu vou dizer que cada dia é mais, né? Assim como eu sei que você também vive esse processo de expansão e de transbordamento, porque a gente transborda, não tem como conter mais esse É. espaço, né? É. E até às vezes um pouquinho estranho quando chega um amigo, uma amiga, né? Ai, mas você tá bem mesmo? Fica caçando, né? Eu já falei, que saco. Você quer que eu quebre o pé pra falar que eu tô com dor? Que saco, eu tô ótima. Por que eu tenho que falar que eu não tô bem? Não, porque eu tô sentindo. Eu falei, não, você tá me julgando, só porque eu tô mais na minha, tô te ouvindo. É muito engraçado isso, como as pessoas esperam que tenha alguma coisa de errado com você, né? E nesse caminho que você vai expandindo, você não escolhe mais essa parafernália dentro de você. É todos os dias. E não é uma fuga ou nada disso, muito pelo contrário. Aliás, no caminho do despertar existe zero fuga, né? Porque você é obrigado a ver a lambança toda. E é lindo, é maravilhoso enxergar. Mas é uma coisa que explode mesmo no peito e vai abraçando todo o nosso corpo e vai invadindo o nosso lar. As pessoas entram nas nossas casas assim e falam, nossa, tem uma coisa boa aqui, né? Ou a Sandrinha Verdade. que veio aqui ela veio na minha salinha de atendimento. Ela falou, Má, ela pagou aqui uma hora tão linda, ela ficou aqui nos atendimentos, ela pagou, ela ficou com a boca assim, ó. Ela, Má, a energia tava muito forte, amiga. Eu falei, não é maravilhoso? Isso é amor, é nosso, é nosso. Então vai crescendo, né? De tanto que a gente foca, ao invés de ficar o dia inteiro focando em outras coisas, como a gente sempre fala,
Então o processo naturalmente se dá, que foi o que aconteceu com você também, né, Beth? De toda a mudança de carreira que você fez, de se entregar, né, também ao trabalho do despertar para si, para o outro, e como tem sido rápidas as mudanças agora no seu dia a dia. É. Muito rápidas. A gente cria assim. Ela foi me visitar aqui quando eu morava lá no francês. E ela tem uma abertura espiritual maravilhosa, né? Então ela entrou na minha casa, ela dizia assim, que energia é essa? O meu campo se expandiu imediatamente, abriu tudo. Eu digo, é o que a gente está vivendo, né? Porque a casa reflete o que a gente vive, né? Qual é a frequência que está ali, a energia que está ali. E eu trabalho com os pleiadianos, você sabe, eu faço alguns trabalhos com vórtex energético, com cristais e tal, né? Isso, os cristais são potentíssimos, né? Então eles ampliam muito a frequência do local e eles dão a sustentação na plataforma energética. Então isso fica dentro da minha casa, né? E isso é muito lindo. Aí eu tenho uma outra amiga, ela diz assim, a sua família precisa ser estudada. Normal. É muito legal isso que você está trazendo, que aí a gente coloca em exemplo para quem tá vivendo os processos aqui. Que às vezes a gente escuta uma live, ou ouve a gente falar, né? Ó, não sei o que tal, tô me sentindo assim, ou um texto, ou uma viagem que a gente faça. Mas vejam a prática da vida, seja da Beth, ou até a minha mesmo, a gente fala, a vida vai realmente ficando mais harmônica. Ah, pessoal, e não tem nada de é injusto, porque no mundo não tá. Não é isso. Se a gente passar um número maior de pessoas a sustentar essa harmonia, nós vamos virar o jogo. Então, Isso. assim, a nossa ideia do nosso trabalho é com que vocês façam coisas simples no dia a dia. Não precisa ser nada psicodélico para manter a harmonia, né? Seja do teu lar, seja de você com você mesmo, seja do seu posicionamento com o mundo. Isso é tão fantástico e funciona. Não é conversa de vamos discutir sobre a verdade da física quântica. Não, não tem discussão se é verdade. A verdade está aí escancarada. É real e é palpável. Veja a vida dessa mulher. Vejam a minha vida e passem um dia inteiro mesmo a gente, sei lá, num momento nervosa. Vocês vão ver que a emissão vibratória não é nenhum momento de tentar escorraçar ou humilhar alguém. Muito pelo contrário. A emissão interna é sempre com o intento de entendimento, de amor. Tem posicionamento, é lógico, nós temos personalidades fortes, viemos para isso, senão ninguém constrói nada. Mas, e não estou falando que quem não tenha não vai construir, não é isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas o intento do eixo interno é muito amor pelas pessoas, é muito amor pela Terra, por tudo que está fazendo aqui nesse planeta, né, Beth? É muito respeito. A gente olha para o outro e simplesmente respeita, né? Eu estava contando para a Marise, eu chamei um rapaz para limpar aqui a entrada da casa, né? Que com essa chuva toda a casa estava abandonada, essa casa que eu comprei, né? E aí, com essa chuva toda, estava com muito limpo. Eu chamei o rapaz para vir com aquele lava-jato, né? Limpar. E ele tinha vindo no sábado, ele limpou uma área. Quando chegou hoje, ele veio limpar outra área. E aí ele limpou a parte que ele estava contratado para limpar e sujou que ele tinha limpado no sábado. Gente, não consegui nem reclamar com o rapaz. Ele disse assim para ele, não, criatura de Deus, você limpou aqui, sujou ali, que trabalho é esse? E ele? O que ele falou? Eu estou cansado. Ele disse que trabalhou no domingo o dia todo, ontem estava cansado, trabalhou também, hoje ele estava cansado. Ele disse, está certo.
quanto é que é aqui a sua meia diária? Ele me deu um valor e tal. Eu sentei assim, fiquei conversando com ele, o outro veio consertar o coqueiro. Quer consertar o coqueiro? O coqueiro estava caindo os cocos, com nada. Aí ele disse que precisa cuidar do coqueiro. Você sabe como é que trata um coqueiro? Põe sal grosso no olho lá em cima, em volta, e coloca prego em todo o coqueiro. Ele botou de 3 em 3. Foram 3 carreiras de 3 que ele botou. O coqueiro aqui é enorme. Porque o ferro, né? Ele dá a substância de ferro para o coqueiro. E o Olha sal isso. é o sódio, né? Deixa a água doce. Olha que interessante. É interessante, eu não sabia, né? Conversei Não com sabia. ele, a área dele e pronto. Eu vou fazer. Maravilhosa, maravilhosa. Possível naquele momento. De novo, sujou. Aprendizado, esses últimos meses, um aprendizado. 5 meses de obra, né? Desses 4 meses eu estou dentro de casa, né? Com minhas coisas ainda encaixotadas. E aí essa minha amiga que disse que eu preciso ser estudada, ela disse assim, a obra já acabou? Não, ainda não. Mas ainda não acabou, eu vou aí conversar com o empreiteiro, eu vou ensinar isso a ele, vou fazer isso, porque eu não sei o que, não sei o que. Espera, tudo se acalma, eu que estou aqui, não estou nervosa, você que está aí, que está nervosa. Mas vai dar, vai dar. E Beth, a gente está falando da transformação, né, do despertar e cada um segue o teu processo. Mas eu queria te fazer uma pergunta que está acontecendo um boom de canalizações, né? Começou mais especificamente, lógico, né? Antes a gente falava em mediunizações, psicografias, clarividência, enfim, todos os nomes que a belíssima doutrina espírita trouxe por definições mais racionais, mais cientificadas. E aí o Lee Carroll trouxe essas questões da canalização. Eu preciso ser muito honesta com você, que eu não sabia desse termo. Quando eu comecei a mediunizar, para mim era somente mediunizações. Só depois que eu conheci o Cris e a Sabine, que aí eu, né, me identifiquei mais com as canalizações de Cryon e entendi que era diferente. Eu comecei a observar que a mediunização ela vinha de uma maneira, que a canalização vinha de uma outra forma, né, num outro sentido. Como foi para você quando você descobriu que você estava canalizando? Olha, eu já tinha alguma mediunidade quando eu era criança, mas aquilo tudo ficou muito escondido. Eu via índios, né? Eu falava, né, com os índios, mas família católica, apostólica, romana, praticante, aquilo foi deixado de escanteio. E eu me tornei espírita depois de muito tempo. Frequentei centro espírita, mais de 20 anos, e frequentei sessões de desobsessão. Mas também frequentei sessões de que a gente pegava nos objetos para sentir a história, sabe? O presidente lá do centro ele era bem física quântica, bem experimentalista, ele fazia experiências na casa dele. Então, que legal! Muito legal, se expandiu Isso é muito legal. Abriu assim um leque imenso. Mas até aí eu não trabalhava como médium de psicofonia. Eu trabalhava como passista. Então eu dava passo no centro espírita. Mais para frente eu fui para um outro centro e comecei a dar mensagens psicofônicas. Tá. A primeira mensagem que eu dei foi de um suicida. E eu não validei aquilo. Eu tive uma dificuldade muito grande em validar as minhas canalizações. Mas eu usei a minha mente lógica e racional. E eu pensei da seguinte forma. Bom, eu nunca fui louca, nunca fui maluca, nunca tive delírio, nunca tomei medicação. Não sou escritora, então eu não sou uma pessoa de criar personagem. Então, o que está acontecendo é um fenômeno real. Eu me convenci, né, de que eu não estava inventando histórias. Essa é a realidade. E eu comecei a dar muita acusação de suicida.
E eu sou uma pessoa, nessa personalidade que eu tô, que eu nunca tive depressão e eu nunca tive tendência suicida. Então, assim, isso não fazia sentido nenhum para mim. Mas Uhum. eu cheguei num ponto que eu precisei me entregar ao processo. Quando eu saí do centro espírita, né, eu não tenho mais comunicação nenhuma, né? E aí comecei o BDM, né? Trabalhei muitas outras coisas mesmo. Trabalhei muito em autoconhecimento. Eu fiz mais de 13 anos de terapia, porque tudo que eu fazia era para me conhecer. Fiz cursos, fiz formações, participei de grupos, de leitura de livro. Foram muitos anos. Eu tenho mais de 20 anos de autoconhecimento, né? De autoestudo, porque eu entendia que o processo era por mim. E quando eu comecei a canalizar e fazer, eu tinha um projeto com a Fabiana, que era do Vida Energy, eu não me recordo mais em que live eu estava, e eu dei uma canalização, que para mim ficou muito claro que não era eu falando, Uhum. que era uma energia. E eu não conseguia dizer o nome dessa consciência que estava se manifestando. Ok, passou, mas assim, eu percebi que o conteúdo ele era muito elevado. Né? Ele estava fora ali do meu padrão ainda, né, de De percepção, consciência. de consciência naquele momento. E aí, quando eu estava em Salvador, nessa época eu morava em Portugal, eu estava em Salvador, e recebendo uma mensagem de cromoterapia de uma amiga, maravilhosa por sinal, Luciene, ela tem uma outra técnica, acho que é o Beamer, né? E aí, quando ela estava trabalhando comigo, a frequência estava altíssima, né? Ela precisou subir numa escada para poder virar aquele negócio, porque o negócio estava voando, parecia uma hélice de helicóptero, da frequência que estava sendo gerada ali, né? E aí, no final, ela me disse assim, meus mentores abriram para você fazer perguntas. Eles nunca fazem isso, mas eles abriram para você fazer perguntas. Eu disse, oba, né? Vou Vou perguntar. E aproveitar. uma consciência falou, quando essa consciência falou, eu disse, é essa energia. Não foi essa energia que deu a comunicação daquela vez e tal, a energia disse, a consciência disse que sim. Aí eu Uhum. perguntei o nome, e era a Mestra Portia. Que lindo. Eu não conhecia os mestres ascensos. Uhum. Então eu não reconhecia a assinatura, eu não sabia pronunciar o nome, né, na hora que eu recebi. E aí eu me conscientizei de que eu estava canalizando, né, e que eu estava canalizando de uma forma consciente, que é o que acontece muito comigo, você sabe, né, eu falo muito intuitivamente, né? Isso, Eu, isso. eu geralmente falo aquilo que eu estou intuindo, recebendo, né? Mas não é uma assinatura, não é uma canalização assinada, né? Eu tenho Uhum. também as canalizações assinadas, como eu costumo falar, apenas para a gente poder entender o É, processo, né? A gente pode dar um nome através de palavras. E às vezes eu me concentro, principalmente quando eu estou nas sessões, né, nas sessões de portais, que eu estou sozinha, e aí vem a canalização, e eu deixo sempre aberto para que seja aquela consciência que naquele momento tem algo a contribuir com aquela egrégora que está ali. exato. Eu já canalizei, assim como você, né? Todos, Todos. todos. O que eu percebi é que todos são todos, né? São Eles todos. colocam ali um nome Exato. para a gente, né, aqui na terceira Né? dimensão, identificar e dizer, ah, foi fulano, né, como Paulo, né? Ele veio e disse, ah, é Paulo e tal, porque precisa de uma personificação para a gente poder, Precisa. porque eles estão num corpo tão sutil que já não tem mais isso. Uhum. Hoje a gente entende bem isso, não é, Beth? Assim, acredito que 3 anos atrás, não, nós também precisávamos dessas personificações, tanto que eu lembro que quando eu comecei a fazer várias lives, me dava um comichão, né? Ai, quem que vai vir hoje? Ai, meu, e agora? Eu ficava perguntando, eu preciso saber, porque estão me perguntando aqui, né? Aí eu lembro que a primeira vez que veio o Chico, eu tava até com a Sabine e com o Cris. Aí quando eu senti, assim, aí já veio aquele jeitinho dele, eu falei, não.
Ele falou, e você não vai ter como negar. Eu falei, ai, não, eu tô com vergonha. Não. Então, assim, a gente tem tinha, né, ainda essa necessidade, e eu vejo ainda muito esse prendimento, né? Vamos orar para o Miguel Arcanjo para vir e limpar, né? E tudo bem. Vamos chamar Jesus Cristo, porque se confia mais nele, ele enxerga tudo, ele é o amor puro, né? E a mensagem ela está se convertendo agora. Eles vêm muito dizendo que nós somos eles em muitos aspectos, que nós quem fazemos as limpezas, que tá na hora da gente assumir esse posto. Mas eu nem queria chegar nisso, eu queria trazer aqui dessa sua percepção e também para as pessoas entenderem o que acontece com o corpo físico depois que canaliza, porque acho que as pessoas pensam, canalizou. Beth, conta a revolução que é no nosso despertar. Quanto mais canaliza, mais desentope, não é? E assim, eu acho que uma coisa muito importante da gente trazer aqui é clareza com relação ao que acontece com todos nós que participamos de sessões energéticas e recebemos códigos de luz de canalização, né? Isso. O nosso corpo recebe uma descarga muito grande energética, porque os códigos estão chegando. Os códigos, eles são ativadores dos nossos próprios códigos, tá? Porque nada é externo, tudo é interno, né? Os códigos já estão em nós. A gente recebe as ativações desses códigos. E se a gente não parar para integrar, a gente perde parte daquela energia. A mesma coisa acontece com o canalizador. O canalizador, ele está a meio do processo. Ele está entregando o que está recebendo. Que, na verdade, é ele mesmo, mas, né, em outro estágio consciencial, né? Então, a gente precisa ter muito essa clareza, porque a gente coloca muito fora, mas está tudo dentro. É como o Paulo falou, gente, hoje ele deu um show. Como ele mesmo falou, todos somos a fonte. Nós somos a fonte. Ele foi muito mais do que a minha percepção, porque eu disse assim, eu não preciso saber qual a minha origem, porque eu me sinto fazendo parte de toda. De Né? tudo. Eu sou pleidiana, eu sou arturiana, andromedana e venusiana, e tudo faz parte de mim. Né? E aí ele foi mais longe, ele disse a coisa perfeita, nós todos somos a fonte. E nós somos, né? Então, quando a gente recebe uma canalização, primeiro nós somos tocados pelas nossas consciências que estão mais despertas, né? Que estão mais elevadas. A gente está recebendo esse influxo diretamente. Quanto mais a gente está em consonância com essas frequências, com essas consciências, mais a gente fica ligado e mais a gente entende o processo a partir do nosso espaço de sabedoria. Eu digo assim, eu não escuto, eu vejo algumas coisas em alguns momentos, né? Mas eu sei, dentro de mim, é um saber, né? Que é a sabedoria do ser, quando a gente está alinhado à nossa essência, quando a gente está alinhado ao nosso eu superior e às nossas consciências mais além. Então, assim, naquele momento que eu estou alinhada, que eu estou dando uma canalização, muito está sendo trabalhado e alinhado em mim. Muitas liberações. E todas aquelas pessoas, a gente diz assim, mas eu preciso estar ao vivo. Não, gente. Na hora que a gente escolhe receber alguma coisa, a gente já faz parte daquela egrégora. Na hora que você escolhe participar de alguma coisa, você já faz parte, você já está recebendo, porque não tem passado, presente e futuro. É tudo presente. Como nossa mente ainda não consegue compreender isso, a gente coloca nas caixinhas, né, que nem o fluxograma que tem na minha cabeça. Né, a gente coloca nas caixinhas para a gente entender, não? A live vai acontecer hoje, ou o curso, ou o encontro vai acontecer terça-feira, às 19 horas. Quando a gente faz, a gente tem vários cursos, né? Quando a gente
coloca esse curso, você sabe deste curso e você escolhe, você já faz parte da egrégora. Hoje eu não posso participar ao vivo, vou receber através da gravação. É a mesma coisa. Aquela pessoa que vai acessar aquele material 20 anos depois, vai receber daquela energia, daquele momento que estava ali. Exato. Porque ela faz parte da egrégora. A gente fica numa memória de repetição de trabalho, sendo influenciado. Quantas pessoas eu não atendo? Aí é a primeira vez no físico a pessoa tá toda sem graça e eu trocando uma ideia. A pessoa, eu falei, ai, nossa, mas foi muito legal aquele dia que você falou. A pessoa fica assim, como assim? Que dia? Eu não, a gente conversou. Não, Marisa, você tá se confundindo. Eu falei, não, a gente foi fazer um trabalho, XYPTO blá, numa noite, e a pessoa, que? Eu tava com você no astral? Eu falei, tava normal? Vamos! Porque as coisas primeiro começam lá, então não tem isso, gente, aqui embaixo. Isso é que nós criamos essa coisa de tempo, espaço, mas tudo já está acontecendo. Quando as pessoas procuram, eu falo, você já está em tratamento, tá? Fique em paz. Estamos juntos, começamos, desde o dia que agendou, qualquer coisa que seja, ou qualquer escolha que você faça na sua vida. É isso mesmo, Beth. E assim, quando a gente escolhe, a gente precisa ter muita consciência que se a gente escolher pelo coração, aquilo se realiza. O que é que falta? Confiança na nossa escolha. A gente não confia. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não tenho recurso financeiro. Gente, a gente precisa entender que a gente não precisa, muitas vezes, do recurso financeiro para realizar algo. Aquela coisa chega como um presente, né? Às vezes você tem um desconto naquilo, às vezes você tem uma facilidade no pagamento e você consegue realizar. Então, assim, nós é que colocamos os limites. Eu não tenho, então eu não tento. Eu não busco formas de... A intuição vai lhe trazer a forma. Mas você precisa ter ação. Se você não tiver ação, você não realiza. Porque toda realização vem de uma ação. Imagine se eu e a Marise, né, recebêssemos a intuição e não conversássemos para criar o que a gente está criando. Não sairia do lugar. Não saiu do lugar. Não e sairia. A gente trabalha um bocado, né, Marise? Porque as coisas vão chegando. A gente faz com todo amor, com todo carinho, com toda felicidade. A gente está muito do que a gente está fazendo. Mas, assim, a gente precisa da ação, né? Não é assim, faz, sim, e eu vou ficar aqui assim, né? É por isso que a Marisa, assim, que tem essa parte que eu faço, que é a parte mais organizacional, de botar os planos todos os dias, né, Marisa? Para que coisa vai acontecer e as coisas acontecem. Né? Nós fizemos, chegou para a gente assim, caiu de paraquedas, não foi? Todo um processo de expansão para os seres. E nós começamos lá atrás no Ser em Expansão 1, 2, 3, fomos para os expansores da luz. Agora a gente fez o Conexão das Estrelas 1, estamos no 2, porque era continuação. Para facilitar para as pessoas, a gente dividiu em 2, né? Para as coisas funcionarem mais. E a gente trouxe Geometria Sagrada, como a gente não deu conta de fazer tudo com encontros presenciais, ele é gravado, mas é fantástico. Os designers do universo, né, Marisa? Começa lá no vazio, no ponto, na linha. Fora da curva, no ponto de observação. Amplia mesmo. Você sente as ampliações, eles reorganizam a sua própria geometria sagrada interna. É bem bonito o trabalho, é bem lindo. E até ia comentar uma coisa, ia ser em off, mas vai ser aqui, que aqui a gente não esconde nada de ninguém, né? Muitos dos alunos estão já falando, porque agora no Conexão 2 a gente vai fazer as ativações kundalínicas, né? Para trazer uma mesa de comando. E já começou. Sem os exercícios, eu tô recebendo um monte de mensagem. Marise,
O que é isso? E eu, ai, já tá rolando lá no astral. Aqui só vai ser a cereja do bolo, como sempre, no exercício que a gente vai trazer na terça-feira que vem. É muito legal, é muito lindo. E nós vivendo essas experiências, não só por nós, mas para vocês também. Então, é, a Beth propôs esse encontro para vocês entenderem que todo o processo de confiança, de se perceber, canalizando ou não, de ter responsabilidade com essas energias que passam, porque quanto mais elas passam, mais elas vão limpando a vontade do eu, do indivíduo, vai se alinhando, para depois ter uma. Você percebe quando é uma canalização mais abrangente, mais. Todas são, no fundo, mas você percebe alguns circuitos um pouquinho viciosos e não que isso seja um problema, mas é porque você vê que a pessoa ainda está despertando, está se soltando de padrões. Então, algumas vêm um pouco mais voltadas para o eu, porque a pessoa está primeiro se validando, precisando de conselhos, que é tudo lindo e, pelo amor de Deus, super válido, porque as pessoas estão precisando desse enaltecimento. Aí depois, num outro momento, a pessoa entende o significado do todo, aí que as canalizações começam a ficar mais expansivas, né, no cunho energético. Os tons vêm completamente diferentes e vai abrindo e vocês vão aumentando o gradiente de luz, né? Quanto mais vocês canalizam, mais vai aumentando esse gradiente de luz, porque são vocês mesmos acessando suas consciências mais elevadas. E quanto mais elevado ainda fica o seu corpo físico. O corpo dá umas reclamadinhas no meio do caminho, ele, que é isso, né? Que tá acontecendo aqui? É muita coisa, que quantum é esse de magnético que tá dando uns choquinhos, até você falou, uau! Mas tudo faz parte do processo. Então eu super recomendo, assim, de carinho, ver, Beth, se você concorda com isso, ao invés da gente buscar nomes ou ficar fazendo invocações, né? Invoque você mesmo. Invoque o seu eu superior, invoque o seu máximo, a sua melhor capacidade, invoque a sua fonte criadora aqui agora, o seu poder pessoal, né? Porque a gente tem uma inteligência bem infinita esperando por nós para ser acessado e talvez a gente esteja perdendo tempo se prendendo a nomes. E falo com muito carinho. Eu sei que é a história da humanidade e amo todos os nomes que nós criamos, mas está na hora da gente se elevar, né? Muito além de um único nome que fez tanto, aqui com todo respeito ao nosso mestrão, que eu amo, mas eu sei que ele está bem feliz da gente estar passando essa informação, porque foi tudo que ele sempre quis, né? Que nós nos enaltecêssemos assim como ele nos enaltece aqui, Sim. né? O que eu percebo é justamente isso que eles estão fazendo, né? É o seu auto-reconhecimento, o seu auto-empoderamento, né? É você trazer para você a responsabilidade da sua vida, né, dos seus processos, parar a terceirização, parar essa de pessoas num púlpito e você lá embaixo ouvindo e Isso. dizendo amém. Acabou esse tempo, você precisa dizer amém para o seu coração, você precisa aplaudir o seu eu superior, é ele que está no púlpito, né? Então, você com você mesmo, todo o processo é interno, você com você. Esses trabalhos todos que eles têm solicitado e que a gente tem investido bastante, é todo para você se empoderar de você mesmo, para você se soltar de todas as amarras, de todos os conceitos, e você poder ir mais adiante no seu autodescobrimento, no seu autoempoderamento, na sua vida. Você sair dessa personalidade que você investe tanto e poder ir para o seu eu essencial. Nós estamos falando do eu essencial. Olha para o seu eu essencial, chama pelo seu eu superior, ele está aí, ele te dá todo o suporte. Quando
quando a gente se conecta a essas energias de luz, somos nós. Eu estava lá Exato. chamando de Paulinho, Paulinho, Paulinho já é corrente, gente. É brother. Não, e Sananda, eu brinco, eu falo, Sanandex, vem aqui, caixa. Eles vêm na hora. Uma graça, né? Mas uma vez o próprio Sananda me deu um puxãozinho de orelha. Eu adoro dar esse exemplo. Foi bem mais no começo, assim, que eu tava acreditando mais em mim, tava começando a me achar, né? Aí depois a bola deu uma baixada. Aí ele ficou olhando assim. Aí eu falei assim, nossa, será que é ele mesmo? Ah, tô imaginando. Não, é holografia. Não, imagina. Não, imagina. Não, isso não existe. Aí ele olhou. Não, sou eu mesmo. Eu até vou te provar. Mas posso te falar ele não falou desse jeito, tá? Eu tô trazendo nas minhas palavras. Posso te falar uma coisa? É. Nós estamos acordando os grandes mestres. Não era pra você ter me chamado. Eu não entendi. Talvez você ainda não acredite em você como eu acredito em você. Que engraçado. Eu acredito mais em você e você não acredita em quem você é. Aí ele foi embora e eu fiquei na dúvida ainda. Foi aí que eu acho que eu até te contei, né, Beth? Que aí a Alice canalizou ele. Aí foi um soco na minha cara. Fiquei bem quieta, assim. Ali eu falei, ok, eu já entendi. Eu nunca mais vou passar essa vergonha. Então eu só chamo em casos extremos mesmo, que ele percebe que ainda tem algumas questões e ajuda, mas eu não deixo, eu deixo chegar num limite. Eu uso Sim. tudo que me ensinaram, tudo que reensinaram, né? E aí quando eu vejo que a coisa toda tá muito grande, pelo menos diante aos olhos aqui, que às vezes eu consigo ver, aí vem a ajuda, eu peço ajuda a eles. Que bom que você estava esperando você pedir, porque realmente agora precisava. Então não é que a gente não deva mais pedir ajuda, né? Imagina, nós viemos trabalhar em grupo. Mas vamos ter bom senso, né, da sua responsabilidade, do seu poder pessoal, das suas escolhas. Não é igual um viciado ficar pedindo para cortar um vício e ele continuar a usar droga, não faz sentido nenhum. Faz sentido, assim. Eu lembro da última vez que eu chamei Sananda. Eu estava angustiada e eu só senti um abraço e eu fui inundada de amor. Assim, transmutação total num segundo. Gente, eu fiquei tão preenchida, que não tinha mais angústia, não tinha mais nada. Era só amor, Nada. era só gratidão, era só felicidade. É muito, muito, muito lindo. Uma vez eu pedi ajuda em 2020, em plena pandemia, e eu disse: você nunca me desamparou. Você não vai me desamparar agora. Gente, eles me trouxeram uma solução inimaginável. Eu sempre falo para as pessoas, né, que a gente quer controlar o que vai chegar para a gente. Só que quando a gente quer controlar, a gente vai para a nossa mente e para as referências que a gente tem construída. A solução está muito além disso. Então a gente precisa aprender a soltar, pedir e soltar. Aguarda que chega. A intuição vem e você tem a ação. O que foi que aconteceu? Eu estava num momento financeiro muito difícil, que eu não conseguia pagar o financiamento da minha casa lá em Portugal. E lá em Portugal, assim, você não pagou 3 meses, se põe na rua e tchau, né? Eu digo, gente, eu estou na pandemia, eu não posso sair de casa. Como é que eu fico sem pagar a casa? Vindo a hora de eu ser deportada também, né? Despejada e deportada. Em plena pandemia, né? Por uma questão de algum recurso financeiro. Eu disse a ele, você nunca me desamparou, você não me desampara agora. Eu confio. Eu não tinha
dar dinheiro, né? Estando na situação que o planeta estava. Não tinha como fazer dinheiro. Gente, o governo português baixou um decreto suspendendo todos os financiamentos por 6 meses, renovável. Fiquei 1 ano e meio sem pagar o financiamento da minha casa. A primeira parcela que eu paguei foi quando eu vendi a casa e recebi o dinheiro. Aí eu paguei uma parcela, quitei o financiamento e vim embora. Então, como eu sempre chamo a atenção, gente, eu não tinha como imaginar essa solução. Como totalmente fora do meu âmbito de referências, de razão. Percebe que a gente precisa soltar e permitir que chegue. Mas essa informação poderia chegar até mim, e se eu não tivesse a ação de entrar no aplicativo do banco e ter solicitado, não tinha realidade. Se eu fosse para mas eu não vou conseguir. Mas eu sou estrangeira nesse país. Será que eles vão dar para os estrangeiros? E se eles tiverem muito pré-requisito e eu não atender os pré-requisitos? Se fosse para as desculpas, para justificativa, eu não teria tido a ação que resultou no benefício que eu precisava naquele momento. Exato. Então, a ação se faz necessária. Intuir, o seu coração falou, vai lá e faz. Faça. Ação. É isso que se requer. Ação. Só isso. Que coisa linda. Beth, muito obrigada por ter compartilhado a sua história, né? A Beth não só fala, ela faz, experiencia, ela realiza. E eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês que estejam passando por algum tipo de confusão entendam que a confusão também é uma escolha. E ao invés de escolher se confundir, você pode escolher agir, né? Agir, mas agir com essa honestidade, com essa sinceridade, se vendo, indo atrás de você mesmo, né? Não delegando a sua preciosa vida, que é só sua, né? Porque você faz parte mesmo da fonte criadora. Não adianta a gente achar que é muito místico tudo isso. Não tem nada de misticismo. Isso é a verdade. Né? Então, e está acontecendo com um monte de gente. Não é um mundo fantasioso. Não é. Fantasia. Talvez um pesadelo seria continuar a sustentar essa realidade. Né? Com certeza. Toda a concentração excessiva de todo um grupo social faz com que aquilo se torne uma verdade. Então, a gente pode escolher outras verdades. Não se contentem só com essas verdades que o mundo apresentou para vocês até então. Nós estamos aqui reformulando e trazendo essas infinitas possibilidades, como muito bem colocado pela Beth. São infinitas. Não vai ser do mesmo jeito. Aceita. Que beleza. E para a gente concluir, Beth, uma mensagem final que você... O que você deseja para o mundo? Eu desejo para o mundo clareza. Que é o que eu digo para as pessoas sempre. Não sabe o que pedir, pede clareza. Clareza. A clareza traz para você o discernimento de quem você é, né? De quais são as escolhas naquele momento que são mais contribuição, mais nutritivas para você. Está na dúvida, está na dificuldade, está com qualquer confusão, como a Marisa falou, pede clareza. Todo o seu ser vai ouvir, seu eu superior vai lhe trazer a intuição através do seu coração. E aí você pode ir para a ação. Gratidão, Marisa. Eu que agradeço. Foi lindo, obrigada. Você que é, Beth, na minha vida e todos vocês, muito obrigada. Recebam esse carinho, essa força. Carinhosamente eu chamo a Beth de Light Diamond Gold Commander, porque ela é sensacional e todos vocês eu tenho certeza que tem esse comandante aí sendo acordado para viver com qualidade nesse mundo, né, com uma consciência clara, como a Beth falou, nessa consciência crística do nosso
amado mestre que a gente tanto entende o que ele quis dizer hoje, né? E aplicamos isso diariamente. Então, obrigada, Beth, obrigada a todos vocês e obrigada à nossa fonte criadora por essa oportunidade. Vamos em frente. Gratidão, gratidão a todos vocês, gratidão a Marisa, gratidão a toda a nossa egrégora, esses seres maravilhosos. Muita gratidão à fonte, né, que fez tudo tão lindo, maravilhoso. Isso, Poder se descobrir. Um beijo, sua linda. Tchau, tchau, gente. Durmam bem, bom descanso.